Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Domingo abençoado, uma semana abençoada para todos nós. Por que que a gente se esconde de Cristo? Por que a gente não busca Cristo todos os dias? Já parou para pensar por que a gente se afasta de Deus? Se Ele quer você, Cristo está atrás de você. Se Ele está querendo você, se Ele anseia para falar com a gente, por que a gente se afasta? Hoje eu percebo que a gente se afasta de Cristo pelo seguinte: a gente não quer abrir mão do pecado. A gente não quer abrir mão das coisas. A gente diz assim: olha, eu vou ser crente, vou buscar Cristo e vou ter que abrir mão das coisas do mundo. Não é bem assim. Cristo ama a gente incondicionalmente. Cristo ama eu, ama você, ama aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você acha ruim. Ele perdoa e Ele ama. Então, o pecado que a gente comete afasta a gente de Cristo e faz com que a gente não siga o caminho da salvação. Então, hoje na igreja, eu entendi uma coisa muito interessante sobre estruturação de vida. A gente se afasta de Cristo e vive a nossa vida como a gente quer. A gente tem um livre-arbítrio. Só que a gente está construindo nossa vida em algo que não vai dar fruto, que vai nos conduzir à morte. Mais uma vez eu repito, quando eu falo em morte, não é a morte física. Quando eu falo em morte, é a morte do espírito. Muita gente pensa que vive bem, tem tudo na vida, só que acaba que percebe-se que com o tempo tudo aquilo não vale de nada. Já perceberam quantas pessoas super bem sucedidas cometem suicídio, por exemplo? Já percebeu? Tem exemplo aí de ou se entrega às drogas ou coisa parecida, exemplos de artistas, inúmeros artistas que se entregam às drogas, mesmo estando no topo do topo da sua carreira, achando que tudo aquilo é maravilhoso, se entregam às drogas e acabam morrendo, a morte aqui carnal, porque não tem Cristo, não tem Cristo no coração, a verdade é essa. De nada vale a vida se a gente não tem Cristo, vocês podem ter certeza, porque não é o que Cristo quer, não é o que Deus tem pra gente. Quando o pessoal fala em vida eterna, essa semana eu assisti um vídeo num pregador que dizia o seguinte, que a vida eterna começa aqui. É verdade. Se a gente começa a buscar Cristo aqui, nós vamos ter prosperidade. Vamos ter provas, mas vamos ter prosperidade. A prosperidade, tem um amigo meu que me disse o seguinte, eu guardo aquilo para sempre. O que é prosperidade? Prosperidade é a ausência de necessidade, mas é a maior pura verdade. Não é tudo que você quer que você vai ter, mas em Cristo não vai te faltar nada. Tu vai ter prosperidade, tu pode ter certeza, em Cristo você vai ter prosperidade. Enfim, voltando a falar sobre essa questão do fundamento que nós temos, aonde nós vamos fundamentar a nossa vida, hoje na igreja o pastor leu um texto muito edificador, que faz com que a gente reflita sobre a nossa vida, aonde nós estamos colocando a nossa fé, que diz o seguinte, 1 Josué, versículo 8, não deixe de falar essas palavras, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas noite e dia, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto mostra como a gente pode confiar em Deus. Se Deus está falando para a gente, irmãos, que a gente pode confiar nele e devemos ser forte e corajoso, nós devemos ser. Vamos ter problemas, vamos passar por aflições nesse mundo, mas se você está em Cristo, você vai superar tudo isso com toda certeza. É só você buscar a Deus em primeiro lugar, que tudo será acrescentado gradativamente. Se Deus te faz prosperar, se Deus vai te fazendo prosperar, a tua vida vai prosperando e você está em Cristo, isso é para você também conseguir abençoar outras pessoas e você vai abençoando e vai crescendo. Essa é a proposta de Cristo. E quando ele diz aqui que não devemos deixar de falar, nós devemos falar sempre de Cristo, como eu estou fazendo agora. Você que tem a palavra até mais do que eu, conhece mais do que eu, também deve falar. Fale com todo mundo sobre Cristo. Sabe, o pessoal fala assim, crente é chato, fica falando de Jesus. Não, cara.
Você vai lá, fala para a pessoa, olha, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Explica para as pessoas que esse é o caminho. Tenta mostra o caminho. Se a pessoa não quer, pronto, não quer, não insista. Até Jesus, quando tem uma passagem, se eu não me engano, Jesus fala, você vai naquela cidade e prega. Se as pessoas não quiserem te ouvir, até as poeiras das tuas sandálias você não vai levar, você vai deixar isso para trás. E é assim que é. Eu estou aqui falando de Cristo para você e te perguntando mais uma vez, por que está se escondendo de Deus? Olha, Deus continua sendo Deus. Se você não crê nele, ele está lá. Se você ora, se você busca, isso é bom para você. E você tem que buscar. Por quê? Nós precisamos disso. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criação de Deus. Então, tudo que é o Pai volta para o Pai. Nós temos que buscar o Pai todos os dias. Através de Cristo Jesus, claro. Uma outra questão que eu estava refletindo essa semana é a seguinte. Essa palavra que eu acho ela muito importante para saber onde estamos colocando nossa fé. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual que é o livro? O Prudente e o Insensato. É Mateus, se eu não me engano, 7:24. Me corrijam aí se não estiver certo, mas é isso, é no livro de Mateus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Como Jesus acabou, tá vendo? Isso aqui, se eu não me engano, é uma parte do Sermão da Montanha. Cara, isso aqui é bem claro. O nosso fundamento tem que ser Jesus. O fundamento de tudo que a gente faz nessa vida tem que ser Cristo, tem que ser Deus. Porque se você constrói um império, se você corre atrás de bens materiais e se esforça e tudo mais, se você não tiver Jesus, você está construindo tudo isso em cima de uma base que vai te levar ao fracasso, vai te levar muitas vezes à morte. Mas eu digo a morte, não é só morte física, não, é morte espiritual. Que você vai construir um castelo gigante, você vai construir muita coisa, você vai conseguir, sabe? Mas no fundo, aquilo de lá vai cair. Tem um ditado antigo que o pessoal fala assim, o diabo dá com uma mão e tira com as duas. Bom, isso não é bíblico, nada disso, mas é bem verdade. Se você buscar construir as coisas por tua vontade e fazendo a vontade que o mundo quer que você faça, que a tua natureza quer que você faça, você vai construir, você vai até conseguir alguma coisa. Só que aquilo dali, o propósito daquilo tudo que você está conquistando, muitas vezes não é o propósito que Cristo quer. É o propósito que o mundo quer que você tenha para te afastar de Cristo. Então, meus amigos, busquem a Cristo enquanto há tempo. Eu digo mais uma vez, hoje à noite, se você sentiu vontade de ir para a igreja, vá à igreja. Porque lá, tenho certeza, você vai encontrar Deus. Lá você vai encontrar problemas, você vai encontrar um homem, muitos ali estão ali buscando que nem você, não são perfeitos, mas ali dentro da igreja tem a presença de Cristo. Outro dia eu estava lendo uma frase que eu fiquei revoltado na hora, mas depois eu parei para refletir. Dizia o seguinte, a igreja evangélica no Brasil é 95% de pessoas com medo de ir para o inferno e 5% tentando tirar proveito disso. Eu fiquei vendo aquilo e falei, cara, a pessoa escreveu isso aqui, a pessoa mal intencionada, coisa e tal. Só que, em partes, tem razão. Porque eu sei que dentro da igreja tem uma porcentagem, não sei se é 5%, se é 1%, quanto que é, mas tem uma porcentagem de pessoas que estão realmente tentando tirar proveito disso. E os outros 95% têm que ter medo de ir para o inferno, sim. A verdade é essa, tem que ter medo. Você tem que ser temente a Deus, sim. Se você é crente, você tem que ser temente a Deus, você tem que obedecer. As regras que Deus criou nesse mundo, que está na Bíblia, é para ser cumprida, é para a gente ter uma vida melhor. Se um pai estabelece uma regra para um filho, você pode ter certeza que aquilo não é para o mal, não, é para o bem. E eu digo mais, meus amigos, não fiquem desanimados com essas pessoas que têm essa intenção ruim, porque, olha, eu digo para vocês de verdade, Cristo sabe todas as coisas. Se está acontecendo, tem algum propósito.
Se tem pessoas mal intencionadas da igreja, das duas uma. Vão ser cobradas lá na frente ou vão mudar e vão buscar Cristo. Eu acredito, eu tenho oro por essas pessoas, de verdade, que elas mudem e comecem a entender que a igreja não é comércio. Comecem a entender que a igreja é muito mais do que isso, né? Então, meus amigos, essa é a mensagem. Eu espero que eu tenha passado para vocês essa questão direitinho, essa questão da rocha, onde devemos nos firmar e que sempre será em Deus. E essa semana seja abençoada, viu? Um abraço, fiquem com Deus.